Você já sentiu coisas estranhas aí na sua casa? Tá certo? Alguma coisa puxando, parece puxando sua vida para trás? O que o aurímetro pode ajudar isso na gente? Então, você vê que algumas coisas começam a dar errado na sua vida, e você planeja uma coisa, a coisa não funciona, as coisas ficaram, começa a estragar as coisas na sua casa, eletrodoméstico, e começa briga, e briga marido com mulher, briga menino fica birrento, enfim, você fala, meu Deus, e você cansada, exausta, irritada, e você não vê nada, sua casa está lá limpa, arrumadinha, tudo bonitinho, não é sujeira, não é nada disso. Você fala, mas tem um trem errado aqui dentro, não é possível, alguma coisa está errada aqui dentro. E aí, gente, o seu olho não está vendo, mas seu corpo está sentindo, tá certo? Então, quem está chegando aqui agora, dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Eu sou Patrícia Domingos e eu sempre falo, gente, sobre o universo aqui da biorressonância, tá certo? Então, mas vamos lá. O problema é que muitas vezes, gente, o que acontece? O ambiente, ele guarda a memória mesmo, tá certo? Memórias são guardadas na sua casa, no seu consultório. Então, pode ter um ambiente estar vibrando algum resquício energético de coisas que já aconteceram ali no passado, ou de pessoas que já viveram ali. Aí você pensa comigo aqui, um terreno que já foi um cemitério, um hospital, tá certo? Ou um lugar, gente, que já teve muita briga, né? Porque às vezes você compra uma casa, aluga uma casa, você não sabe quem viveu ali. E às vezes ali já viveram pessoas de muito sofrimento, de muita briga, ou de doença, de sofrimento da vida. Não importa o sofrimento, é sofrimento, né? Sofrimento não é gostoso. Então, o que acontece? E isso que eu estou falando aqui não é loucura da minha cabeça, não, tá certo? Inclusive, no livro do Dr. Máximo Citro, né, que ele escreveu o Código Básico do Universo, ele explica que os objetos, ambientes, podem reter informações morfológicas, de forma, de emocionais, de coisas que já viveram ali, tá certo? Isso é fato. A gente é porque não enxerga. Agora, ninguém questiona. O Wi-Fi existe? Alguém tem medo do Wi-Fi? Mas ninguém questiona que ele existe, não é isso? Interferências em ambiente também existe, em casas também. Então, isso não é misticismo, isso é física. Bom, e a gente vai estudar aqui como que essas interferências interagem na gente, na nossa vida. Então, essas assinaturas energéticas dissonantes, que não ressoa, mesmo invisível, não estou vendo, pode gerar um campo de baixa frequência que vai interferir diretamente no seu campo. Porque nós somos um campo eletromagnético. O tempo todo a gente está em constante trocas com outros campos. Se eu estou num ambiente que a frequência é baixa, então aquela frequência vai afetar o meu campo. Aí começa fadiga, aquele cansaço, insônia, você não dorme, você vai ficando irritada, a sua criatividade vai embora, a intuição, você não está pensando mais em nada, e o pior, tudo começa a dar errado, tá certo? Bom, errado mesmo, gente, brigaiada, discussões, é isso. Você senta para ter uma boa conversa, dá aquela brigaiada, aquela confusão de uma vez, e você não sabe por fugir, meu Deus, o que está acontecendo? Então, vamos lá. Primeiro, gente, que na biorressonância, a gente pode usar tanto o aurímetro quanto o dual hold. Então, no ambiente, a gente usa mais o dual hold. É ele que lê essas frequências sutis. A gente pode usar o dual hold para identificar se esse ambiente está doente ou não. Ou seja, será que ele tem uma cicatriz energética ali que pode estar afetando? Então, gente, é muito simples, tá certo? Por isso que é bom a gente ter autonomia. Eu falo sempre sobre biorressonância. E como a biorressonância é teste, né? É um teste de investigação clínica, que pode tanto rastrear o seu corpo como o ambiente. Então, a gente ter o conhecimento dessa técnica é libertador. Porque você pode, ou se você não quiser aprender, pode chamar alguém que trabalha, eu tenho vários alunos que fazem isso, que vão nas casas. Eu tenho uma aluna, inclusive, que ela especializou em empresa. Ela está indo nas empresas conferir se tem interferência ali. E tem, gente. Aí você imagina uma pessoa que fica ali sentada, trabalhando 8 horas do dia, numa área que tem interferência, isso adoece, a produtividade diminui. Então, isso não é só casa, não. Isso acontece no trabalho também. Mas calma que eu vou te falar aqui algumas coisas que você pode fazer para a gente tirar, neutralizar. Só lembrando que
a interferência de ambiente, aquele lugar, né? Então, por exemplo, sua casa, foi um antigo cemitério isso aqui. Foi um antigo hospital. Aqui já foi uma penitenciária. Lugares de sofrimento, gente. Alguém vai passear no cemitério, que acha lindo passear no cemitério? Alguém vai tirar férias? Nossa, eu vou tirar férias, uma semana de férias, eu vou passar uma semana no hospital internada. Né? Ali não, é lugar de sofrimento, de tristeza. Então, às vezes, uma casa pode. Aquele lugar fica informação ali. A gente fala, paredes têm ouvido. E tem mesmo, tá? Entre aspas. Então, aquela informação que são ondas, ondas. Bate ali, fica ali, com a vibração muito pequenininha, que chama verde elétrico negativo. E isso interfere no nosso corpo. Então, isso não é questão de, um lugar amaldiçoado, meu Deus, não é nada disso. Isso é física, tá bom? Então, por isso que você, às vezes, não aguenta ficar num ambiente de usuário de droga. Passa num lugar desse para você ver, como que, mesmo que naquele momento não esteja vazio. Não é legal. Agora, você imagina se você construir uma casa ali. É a mesma coisa. A informação fica ali. E você, estando ali, troca para o seu corpo. Como que eu vou saber? O dual hold identifica, tá bom? Então, gente, uma maneira que a gente pode, quando você identifica, tem alguma coisa ali, ou alguma interferência. Quando a gente sabe que é interferência de pessoas, né? De memória de ambiente ali, a gente pode colocar, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, coloca lá frequência do cobre. Frequência do cobre, uma frequência sonora, você vai deixar tocando ali no ambiente. Gente, eu vou confessar, porque o barulhinho é bem chato, sabe? Mas quem vai escutar é o ambiente, não você não, tá bom? Então você deixa lá tocando. Claro que você vai lá, quem sabe a biorressonância, pergunta se vai ser suficiente, quantas vezes deixa tocando aquilo ali, tá bom? E deixa tocando, tá bom? A frequência do cobre. Então, a frequência do cobre vai ajudar a restaurar essa energia do ambiente. Agora, por quê? Porque essas frequências, gente, baixas, elas são desorganizadas. É como se fosse um ruído ali, avacalhando ali uma orquestra linda. A frequência do cobre, ela é organizada. Então, uma frequência organizada vai em cima de uma desorganizada e vai organizando. É assim, ela vai trazer coerência vibracional. Tudo bem? É como se você pegasse o instrumento musical e que está todo desafinado, e você vai afinar esse instrumento. É mais ou menos assim. Tudo bem? Então, e o que vai acontecer? Isso tudo, gente, ajustando o ambiente, vai favorecer o seu organismo, o seu sistema nervoso, a sua circulação energética, porque é você que está lá. E se você trabalha, se você é terapeuta ou profissional de saúde, você pode ver muitas das queixas das pessoas estão vinculadas. Olha, nós temos 9 interferências que nos adoecem. Uma dessas 9 interferências é justamente o ambiente. Uma das interferências do ambiente é justamente o que eu estou falando aqui. Então, com a biorressonância, você pode identificar se aquela origem daquela queixa, aquela dor de cabeça, aquele zumbido no ouvido, não dorme, aquela irritabilidade, pode ser que venha do ambiente, porque pode ser outras causas também, tá certo? São 9. Tudo bem? Bom, então, gente, você pode colocar lá a frequência do cobre, que você encontra no YouTube ou no Spotify. Põe lá a frequência do cobre. É uma musiquinha bem chatinha. E põe lá tocando no ambiente. Tudo bem? Então, a frequência do cobre é uma das alternativas. Mas outra, gente, não subestime o poder da sua própria intenção. O Dr. David Hawkins, né, que escreveu um livro que chama Poder versus Força, ele calibrou lá os níveis de consciência. E isso que eu vou falar com vocês, por exemplo, a questão da oração, olha, não adianta você ficar orando, rezando, seja lá qual a religião ou crença, repetindo igual um papagaio e pensando na conta, né? Ai, meu Deus do céu, a conta vai vencer amanhã, será que vai entrar dinheiro até amanhã, vou pagar? E você está lá igual um papagaio repetindo uma oração, você não sabe nem que você está orando. Não adianta, tá bom? Tem que ser com a intenção. A intenção, ela tem que ser coerente com a sua emoção, com o seu coração, tá bom? Então, fazer oração com todo o poder da sua intenção, com a emoção do seu coração, tá certo? Fazer de forma com intenção genuína. Você vai criar o quê? O que você está fazendo quando você realmente ora ou quando você reza?
quando você medita, quando você faz um mantra, tudo isso você vai criar um campo de coerência que nós queremos, e tudo que crie campo de coerência. Pode ser com a frequência do cobre, pode ser com oração, pode ser, eu vou juntar várias pessoas e vamos fazer uma oração, claro, porque Jesus mesmo falou isso, onde tiver 2 ou 3 mais em oração em meu nome, ali eu estarei. Então, por quê? Porque você vai potencializar a intenção. Tudo bem? Coerência cardíaca, é isso aí, tá? Você tem que ter a coerência cardíaca. Então, gente, e claro que você também pode colocar lá cristais de turmalina negra, quartzo. Por quê? Porque tem propriedade piezoelétrica. São filtros energéticos, vão transmutar esses campos eletromagnéticos incoerentes. Mas isso é babaquice, isso não funciona? Não funciona, não. Como que o quartzo é usado na indústria? Como que ele é usado em relógio, em chip de computador, em GPS, em celular? Aí não é bruxaria, não é loucura, não, né? Agora, a gente falar que você vai colocar uma turmalina negra e um quartzo, esse povo que estuda biorressonância é tudo doido da cabeça. Engraçado, né? Para ser usado na indústria, ninguém julga, não é isso? Mas a turmalina negra, o quartzo, o que eles vão fazer, gente? Tem propriedade de piezoeletricidade. Então, a turmalina negra, ela sozinha, ela libera 0,06 microamperes. Então, ela vai neutralizando aquelas ondas incoerentes. Simples assim. Ajuda o ambiente também. Assim como, aqui está me lembrando, incenso, claro. Gente, olha, o poder da palavra, dos sentidos da gente, a palavra. Então, você colocar lá a frequência do cobre, né? Deixar tocando, né? A oração, a intenção, os cristais, e claro, o incenso, o cheiro, né? Por quê? Porque vem de plantas, que é natural, plantas têm energia vital. Patrícia, mas então se eu borrifar um chá de alecrim, porque alecrim é planta tem energia vital. No ambiente ajuda? Claro que ajuda. Entende, gente? É muito simples, tá certo? Olha, eu tô falando isso com vocês, mas no próximo sábado eu vou falar mais protocolos naturais para as 9 origens que nos adoecem, tá certo? Então, gente, é bem baratinho, não é nem o preço de um batom de farmácia, tá certo? E a gente vai passar o dia inteiro juntos, né? Vou estar lá com vocês. E eu vou ensinar vocês a usar o Duo Hold, como detectar interferência de ambiente e como tratar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você fazer a sua inscrição e sábado que vem a gente aprender. Você vai sair de lá já sabendo protocolos, detox de metais pesados, de parasitas, equilibrar órgãos, já sai sabendo, beleza?